Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre a origem do vilão mais icônico da história do cinema, Darth Vader. Desde a concepção por George Lucas, até toda a sua história dentro dos bastidores dos filmes e todos os atores que deram vida a esse personagem icônico do cinema. Então fica comigo até o final desse vídeo, que ele é poderoso com a força. The Force is with you, young Skywalker. But you're not a Jedi yet. Fala galera, eu sou o The God Fett, bem-vindo novamente ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre o vilão mais icônico de todos os tempos, Darth Vader. E não tem como não gostar desse vilão, né? Todo mundo gosta desse vilão. Eu que já andei aí de cosplay de Darth Vader, todo mundo quer tirar foto, todo mundo gosta, todo mundo é fascinado pelo personagem. E também não tem como não gostar, né? Aquela armadura negra, aquela armadura imponente, a altura, a voz do James Earl Jones, a respiração. Então ele é um personagem que intimida muito, ele é muito mau. E todo mundo gosta do Vader, hein? Por incrível que pareça. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre a concepção desse personagem, a história dele dentro dos bastidores e todos os atores que deram vida pra ele. There will be no one to stop us this time. Nos anos 1972, 73, enquanto George Lucas ainda estava trabalhando no filme dele de comédia ali, de comédia pastelão, o American Graffiti, a imaginação dele já apontava para as estrelas. Ele já tinha na cabeça dele um filme sobre uma ópera espacial. É um filme que ele já tinha uma ideia do que seria na cabeça dele, ele já ia preparar um roteiro para esse filme e era a próxima ideia dele. Então em 1974, George Lucas já tinha um esboço do Star Wars, né? Guerra nas Estrelas. Ali ele já tinha vários dos personagens principais definidos. Já tinha o Luke Starkiller, sim, o Luke Starkiller, ainda não era Skywalker, né? O Luke Starkiller, que chegou a ser um general de 60 anos e tinha guelras, né? Tipo, uma coisa que a gente nem imagina hoje. Ali ele já tinha uma princesa, ele já tinha também o Vigarista e seu fiel escudeiro, né? Famoso Han Solo e Chewbacca aí. E desde o início do roteiro dele, já tinha o vilão principal. Já tinha o Darth Vader, já era esse nome. E ele já tinha mais ou menos uma ideia de como que ia ser o visual do Darth Vader. Ele sabia que ele já queria uma armadura negra e um capacete que lembrasse mais ou menos um samurai japonês. E já nessa época, para ajudar a vender os filmes para os estúdios, o George Lucas contratou um ilustrador, o Ralph McQuarrie. Ele fez várias ilustrações da visão de George Lucas do que seria o Star Wars. E numa dessas ilustrações aparecia o Darth Vader. Então a primeira concepção do Darth Vader foi feita pelo Ralph McQuarrie. E ali ele já aparecia mais ou menos do que a gente conhece hoje. Em 1976, com o roteiro já definido do que seria Star Wars apenas, né, Guerra nas Estrelas, começava as filmagens do filme. Hoje a gente conhece Star Wars, né, como episódio 4, e o George Lucas já tinha feito cortes no roteiro, ele já sabia que seriam necessários 6 filmes para trazer a visão dele, e ele resolveu começar a partir da parte 4. Então, o primeiro Star Wars de 1977 é o episódio 4. Naquela época ele não lançou ainda como episódio 4, ele lançou apenas como Star Wars. Quando ele conseguiu fazer as sequências, aí sim, a partir do Império Contra-Ataca, ele já colocou a numeração dos episódios. E para o papel do Darth Vader, George Lucas chamou o Dave Prowse. Ele era um ator britânico, ele já tinha aparecido no filme Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick, e ele tinha aparecido também num outro filme, o Frankenstein. Ele era um gigante, ele tinha 1,90 m de altura, ele era um fisiculturista, então ele tinha a envergadura necessária para colocar a armadura do Vader. Ele tinha altura, ele tinha imponência, então o George Lucas sabia que ele precisava de um cara forte e alto para poder usar a roupa do Darth Vader, para poder usar aquela armadura, né? Porque ele precisava de um personagem muito intimidador. Só que aí surgiu um problema. Porque o David Prowse, ele dizia todas as falas dele no filme, ele falava todas as falas, então ele ficava com aquele capacete abafando assim, e ele tinha um sotaque escocês assim, muito estranho, a voz meio fina, nada a ver com o personagem, não tinha nada de ameaçador, não tinha nada de intimidador, chegava a ser cômico, chegava a ser engraçado. E os produtores estavam começando a ficar desesperados, eles pensavam, meu Deus, é assim que o Darth Vader vai soar? Essa vai ser a voz dele? Para vocês terem uma ideia de como era a voz dele, quem ainda não viu essas cenas de bastidores, eu vou colocar agora um vídeo para vocês dele dizendo as falas dele com a voz original do Dave Prowse. Dá uma olhada. Start tearing this ship apart piece by piece until you find those tapes. Find the passengers in this vessel. I want them alive. Então, para resolver esse problema, o George Lucas resolveu contratar outro ator para fazer a voz do Darth Vader. E aí, primeiramente, até eles pensaram no Orson Welles, só que eles imaginavam que ia ser uma voz muito conhecida para a época. Então eles chamaram um cara relativamente desconhecido para a época, que é o James Earl Jones, que é a voz que a gente conhece até hoje, essa voz ameaçadora, uma voz com um timbre mais pesado. Enfim, a voz famosa do Darth Vader que deixou esse personagem cravado na história do cinema. The Emperor is not as forgiving as I am. Com o sucesso esmagador de Star Wars, não seria diferente, né?
a sequência era inevitável. Então, pro Império Contra-Ataca, o George Lucas contratou para cenas de luta um outro ator, chamava Bob Anderson. Ele era um coreógrafo, um esgrimista e ator também, né? Britânico. Então, nas cenas de luta, principalmente no final do filme lá com o Luke, o George Lucas queria, aos poucos, tirar as lutas sendo com duas mãos no sabre, porque se vocês reparar, no episódio 4, todas as cenas de luta ali com o Obi-Wan e o Vader, eles estão usando as duas mãos, é uma coisa meio travada, meio dura, meio estranho de ver aquelas cenas de luta. E o George Lucas queria melhorar um pouco isso. Então, se você reparar no Império Contra-Ataca, o Darth Vader e o Luke Skywalker, quando eles estão lutando, eles vão aos pouquinhos tirando as duas mãos do sabre, eles começam a lutar com uma mão, tá um pouco mais coreografado, já tá melhor as cenas de luta. E quem vestiu a armadura ali foi esse ator, Bob Anderson. E em 1983, com a conclusão da saga, o último episódio, né, o Retorno de Jedi, o George Lucas estava pronto para mostrar para o mundo o rosto do Darth Vader. Ele ia tirar a máscara e ia revelar para todo mundo como que era a aparência do Darth Vader. E para isso ele não usou nem o rosto do David Prowse e nem o rosto do Bob Anderson. Ele contratou outro ator para mostrar o rosto do Darth Vader. Esse ator era o Sebastian Shaw, ele era um ator shakespeariano, focado em drama, né? Então o George Lucas queria dar um foco a mais na parte dramática ali, porque era uma cena muito importante. Pouquíssimas pessoas estavam no set nesse dia da filmagem que foi revelado o rosto do Darth Vader. Então o George Lucas queria trazer essa conexão entre pai e filho, ele queria uma cena mais dramática, que eu acho que funcionou legal, assim, a atuação dos dois ali, do Mark Hamill e do Sebastian Shaw foi muito legal. Realmente criou aquele vínculo ali entre pai e filho que o George Lucas precisava, né? Trazer o Vader pro Anakin, né? Ele ali ser o retorno do Jedi. A gente tem o Anakin ali pro lado da luz de novo e eu acho que o Sebastian Shaw, ele fez um ótimo trabalho, ele vendeu muito bem essa ideia pro público, né? Trazer o Vader pro Anakin. Enfim, se conclui então a maior saga da história do cinema, né? Se concluía Star Wars. E passam-se os anos e a tecnologia vai evoluindo, principalmente, né, a tecnologia dentro da ILM, Industrial Light and Magic, que é uma empresa fundada pelo próprio George Lucas, né? A tecnologia evoluiu, o George Lucas viu através do Jurassic Park, foi o principal filme que deu pro George Lucas o estalo que ele conseguia fazer os episódios 1, 2 e 3, porque ele já tinha essa ideia já lá de 74, naquele roteiro, ele já tinha episódio 1, 2 e 3 na cabeça, só que ele sabia que ele não ia ter a tecnologia para desenvolver aqueles filmes. E vendo o Jurassic Park, vendo todos aqueles dinossauros, ele imaginou, dá para voltar, dá para fazer o episódio 1, 2, 3, então ele resolveu voltar, e em 1997 começavam as filmagens do episódio 1, Ameaça Fantasma. E no episódio 1, a gente ia ter a origem do Darth Vader dentro da história, né? Da onde que ele veio, como que ele vai pro lado negro, como que surge o Darth Vader, né? E no episódio 1, o Anakin, ele é uma criança ainda, uma criança de 9 anos. E quem interpretou o Anakin nesse filme foi o Jake Lloyd. Ele já era um ator meio conhecido ali em 96, um ano antes das filmagens do episódio 1. Ele já tinha feito um filme Um Herói de Brinquedo, com Arnold Schwarzenegger. Eu acho aquele filme, inclusive, bem legal, um filme de Natal, assim, mais ou menos uma pegada Esqueceram de Mim. Naquele filme, o Jake Lloyd atuou junto com o Arnold Schwarzenegger. É um filme bem bacana, para quem não conhece, eu até aconselho você a assistir esse filme, Um Herói de Brinquedo. E para o episódio 2 e 3, o George Lucas contratou Hayden Christensen. Ele é um ator canadense e ele ia dar a vida para o Anakin um pouco já mais maduro, saindo da adolescência, entrando na vida adulta. E ali ele já começa também a mostrar alguns traços assim de inquietude, de impaciência, de querer crescer logo. Então eu acho muito interessante a atuação do Hayden Christensen no episódio 2 e no 3. Algumas pessoas não gostam. Eu achei que ele vendeu legal. Eu sou um cara que, junto com um canal gringo ali, o Star Wars Theory, eu acho que ele fez um bom trabalho tanto no episódio 2 como no episódio 3, mostrando todo esse conflito dentro do Anakin, até o momento que de fato ele vira o Darth Vader, né? E ele troca os Hobbs Jedi pela armadura, né? Pelo capacete, pela armadura do Darth Vader. Falando do episódio 3, já aproveito para ver aqui, eu vou deixar o card desse vídeo. Eu me vesti de Darth Vader, eu fiz o cosplay dele, fazia tempo já que eu não faço. Às vezes eu faço alguns eventos de Darth Vader. Dá uma olhada, ficou bem legal. Eu me visto de Darth Vader, dou um rolê em público lá no shopping aqui da minha cidade. Então se você tem curiosidade de como que é vestir a roupa, eu falo isso porque essa roupa que eu visto é um molde exato do Darth Vader do episódio 3. Então dá uma olhada nesse vídeo, ficou bem legal. Já aproveita, deixa o like nesse vídeo, compartilha com alguém que tem curiosidade, se inscreve no canal, faz isso agora, tá certo? Já fez? Yes, Master. Agora com todos os 6 filmes finalizados, a saga completa, a gente acelera o tempo aí para 2016, agora a Lucasfilm, já sob liderança da Disney, lança o Rogue One, aquele Star Wars que para mim assim, é um dos melhores da Disney, né? Porque ele mostra exatamente o que estava acontecendo antes do episódio 4,
que é quando os rebeldes roubam os planos da Estrela da Morte, né? Nesse filme era inevitável a gente ter o retorno do Darth Vader. E quem fez ele nesse filme foi o ator Spencer Wilding. Ele também é um ator britânico, só que ele tem 2 metros de altura. Se você reparar realmente no filme, no Rogue One, ele tá bem imponente, assim, tá bem legal, a armadura dele tá muito parecida, assim, do que é no episódio 4, então realmente o filme teve esse cuidado de deixar bem parecido, assim, o filme visualmente mesmo, né, como foi o Rogue One, para entrar já no episódio 4, porque ele acaba imediatamente para entrar no episódio 4, então foi muito interessante. Então, outro ator aí para dar vida, mas, novamente, para fazer a voz não podia ser outro, a não ser o James Earl Jones também, né, e as falas dele nesse filme estão bem legais também, então muito show. E agora, 2022, resta agora aguardar a série do Obi-Wan Kenobi, né? A gente já tem confirmado o retorno do Ewan McGregor para fazer Obi-Wan, e o Hayden vai reprisar o papel dele de Darth Vader, e espero, né, eu acredito que o James Earl Jones vai fazer a voz, assim que tem que ser, né? Então agora fica nessa hype pra série, eu acho que ele vai aparecer bastante, a gente vai ter bastante Darth Vader nessa série. Tem que ter, porque realmente agora é uma história muito em cima do Obi-Wan e do Darth Vader depois dos acontecimentos do episódio 3. Então não tem como ser diferente, vai ter que ter a participação ali bastante do Darth Vader dentro da série. Mas aí, gostou de saber um pouco mais da história do Darth Vader dentro dos filmes, dos bastidores, quem que eram os atores? Eu espero que eu tenha trazido algum conteúdo de coisas que vocês não sabiam, eu espero que tenha coisas aí que vocês realmente nunca tinham visto, principalmente sobre a voz do Darth Vader ali, a voz original do Dave Prowse. Se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo, escreve para mim nos comentários que eu vou gostar de responder todos os comentários, tá certo? Se puder também, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os seus amigos e se inscreve no canal, que eu vou trazer vídeos nerds como esse toda semana, tá certo? Muito obrigado, pessoal, mais uma vez. Tchau!